Tudo bem? Eu sou Cléo Mendes Guedes, eu sou cobaia da Raimunda, eu sofro lá em casa, olhem por mim. Eu sou mineiro, casado com ela, eu tenho bacharel em teologia, eu trabalho no perfil comportamental, comunicação não violenta, que é de Martin Rosenberg, né, que é a linguagem não violenta, para relacionamentos saudáveis e relacionamentos duráveis. Então eu queria só refletir com vocês, no máximo uns 30 minutinhos, sobre comunicação não violenta. Quem já conheceu esse termo, comunicação não violenta? Comunicação não violenta, né? Até um livro, né? Muito legal, quem já leu o livro, do Martin Rosenberg, é bem legal. E é uma linguagem seguinte: como nós podemos melhorar as relações e entendemos que, às vezes, uma linguagem apenas que você fala, já aconteceu com você de falar uma palavrinha e dar um conflito no casal? Uma palavrinha somente, uma palavrinha, e o bicho pega. Então, assim, a ideia é linguagem não violenta que não contém acusação, condenação ou julgamento. É fácil? É fácil? Mas tarefa de casa é melhorar nossa relação através de uma comunicação não violenta. E eu vou trazer também textos bíblicos para mostrar que está na Bíblia, baseado biblicamente falando. Então veja bem, comunicação não violenta é isso aqui, ó, base bíblica, Salmos 19:14. Olha o que a Bíblia diz: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam o quê? Aceitáveis na tua presença, Senhor meu, minha rocha e meu redentor. O que Davi diz aqui? O que o salmista diz? Que as palavras que nós falamos, está acontecendo duas coisas. O que eu falo pode estar contribuindo na minha relação com minha esposa e agradando a Deus, ou o que eu falo está desconstruindo confiança nessa relação e desonrando a Deus. Então, o que eu falo, a nossa fala dentro de casa, a nossa linguagem pode estar ou melhorando a relação e honrando a Deus, ou fazendo o contrário. Eu uso a linguagem violenta, que eu vou falar já como é que é a linguagem violenta, estou desconstruindo confiança nessa relação e há conflitos, e eu estou ao mesmo tempo desonrando a Deus, através da linguagem. Então, a linguagem é tudo, concordam? A linguagem é tudo. A comunicação, como nós falamos com o outro. Então, o princípio, eu vou tentar resumir em 30 minutos, o princípio é esse aqui, ó, comunicação não violenta. Esses 4 princípios, 4 pilares. Antes dos 4 ou 5 pilares esse pensamento construído está dizendo o seguinte: nossos conhecimentos e experiências filtram o que ouvimos e influenciam o que falamos. Faz sentido? O que você fala é o seu conhecimento e a sua experiência de vida. Tem mais detalhes. O que eu falo, o que você fala para sua esposa tem a base do seu conhecimento, da sua experiência, das suas crenças e dos seus valores. O detalhe mais interessante não é essa. A maior descoberta é que o seu conhecimento, como é seu nome? Darticleia, o conhecimento que a Darticleia tem, a experiência de vida que ela tem, as crenças que povoam a mente dela e os valores, aquilo que é importante para ela, nunca são iguais de quem? Do marido. Então, o grande desafio das relações é eu respeitar o outro quando o outro não tem a mesma opinião que a minha. Porque cada um de nós, individualmente, temos um único e exclusivo conhecimento, experiência, crenças e valores. Então, esses 4 pilares é o que tem a base de quem é você no que diz respeito à fala, à opinião. Quando eu abro a boca, eu estou falando com você aqui agora, tem a base do meu conhecimento, da minha experiência, das minhas crenças e dos meus valores. E a maior descoberta não é essa, a maior descoberta é que isso é só meu. Ninguém aqui tem o mesmo conhecimento, ninguém aqui tem a mesma experiência, ninguém aqui tem as mesmas crenças, não estou falando de crença religiosa não, tá? Não é crença, crê em Deus, todo mundo crê em Deus, exemplo. Mas não é crença religiosa, crença aqui é ter, tipo assim, o que eu acho que é certo é errado. Por exemplo, uma crença individual. Só dando um exemplo. Quem é que no passado ouviu dizer que leite com manga fazia mal? Que a avó dizia que leite com manga fazia mal. Quem ouviu isso já? Pronto. Você ouviu no passado que leite com manga fazia mal. Isso é uma crença? Agora, você hoje continua crendo que leite com manga faz mal? Olha que legal. Você então ressignificou um pensamento, você ressignificou uma crença. Então, crença não é só religiosa, a crença é que você está achando que é certo ou errado. Então, se eu discutir com você crenças, vou dar conflitos. Então, o grande desafio das relações humanas hoje no mundo moderno é respeitar a crença do outro. Volto a dizer, crença que não é só religiosa não, crença que é você respeitar o que seu esposo gosta e o que sua esposa acredita. O que sua esposa gosta e o que sua esposa acredita. Então, respeitar essa opinião divergente que é o grande desafio nas relações do mundo moderno, né? Respeitar essas crenças.
Então, os 5 pilares são esses aqui, ó. Primeiro, da comunicação não violenta, ouvir sem julgamento, aquietar sua mente, ouvir mais, falar menos, usar perguntas, ao invés de dar sua opinião, use perguntas sem julgamento, sem acusação, sem condenação. Que 4 item, conversa focada em fatos, não naquilo que você ouviu dizer. E o último item é conversa focada na solução do problema e não no problema. Conversa focada no futuro e não no passado. Já exemplo de cada um. Primeiro exemplo, Romanos 14, 13. Ouvir sem julgar. É fácil ouvir sem julgar? É fácil ouvir sem julgar? Nós gostamos ou não gostamos de julgar o que nós ouvimos? Gostamos. Então, ouvir sem julgar é o primeiro passo. É um processo diferente e de mudanças. O que a Bíblia diz, Romanos 14, 13. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. É fácil isso? Vamos aqui, por exemplo, para entender melhor isso aqui. Por exemplo, aqui, ó. Quem você pensa que é para dizer isso para mim? Essa pergunta acontece entre seres humanos? Quem você pensa que é para dizer isso para mim? Ou, isso é uma afronta, né? Julgar. Outra linguagem. Quando um casal dentro de casa num conflito, ela vira para ele e diz, olha, aqui em casa o problema é você, não eu. Essa linguagem é boa? Por que não? Pelo julgamento. Exatamente, porque eu estou acusando o outro. Então veja, ó, o problema aqui é você, não eu. Né? Outra linguagem. Você é assim aqui em casa e este é o problema. Ó, isso é minha acusação? Grave. Isso é bom para a linguagem, para a relação? Não. Então são linguagens agressivas porque tem ou acusação, ou condenação, ou julgamento. Então quando você tira da linguagem acusação, julgamento ou acusação ou condenação, você melhora a relação. Você não tem jeito. Será que algum pai já falou isso para um filho? Ou nós, talvez alguns aqui já ouviram da sua mãe, do seu pai. Você desse jeito não vai ser nada na vida. Já viu essa linguagem já? O pai entrar para o filho? Desse jeito você não vai ser nada na vida. Essa linguagem é boa? Essa linguagem nunca deveria sair da boca de uma mãe e de um pai, correto? Mas nós talvez já ouvimos os nossos pais, ou às vezes com o erro nosso, nós não somos pais perfeitos, podemos estar até usar essa linguagem também. Não é que Deus nos perdoe. Deixa você não vai se enganar. Esse livro Comunicação Não Violenta de Martin Rosenberg é a base dessa linguagem não violenta. E esse camarada Douglas Stones, eu gosto de citar livro, eu gosto de ler livros. Esse livro, Obrigado pelo Feedback, Douglas Stones, ele traz outro princípio fantástico na relação humana em termos de comunicação. Qual a pergunta que ele faz? Interessante. Qual é mais importante na relação entre duas pessoas, um casal? Quem está falando ou o que está sendo dito? Por exemplo, como é seu nome? Gilmar e a Ana Flávia e Gilmar estão conversando entre si como casal. Quem é mais importante? Quem está falando ou o que está sendo dito? O que você acha, Gilmar? Quem está falando? O que você acha? Está sendo dito? O que você acha? Está sendo dito? Entendeu a pergunta? Quando você fala com seu esposo, quando você está conversando com alguém, qual o foco principal dessa relação? Quem está falando ou o que está sendo dito? O que está sendo dito. Está sendo dito? O que você acha? Está sendo dito? Vamos lá, vamos para ganhar tempo. Quem disse que é o que está sendo dito? Qual o princípio de Douglas Stones que eu acho fantástico? O que une pessoas é o que nós falamos. O que desune pessoas é o que nós falamos. O que aproxima pessoas de você é o que você fala. O que distancia pessoas de você é o que você fala. Você é importante. Quem fala é importante, mas o que falamos é que promove uma relação saudável e durável ou não. Faz sentido agora? Vou dar exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico. Por exemplo, nesse momento, quem está falando? Sou eu, para homens. Entre eu e vocês há uma mensagem. Eu sou o mensageiro, vocês são os ouvintes, e entre nós há uma mensagem. Nesse momento, um exemplo bem prático, quem é mais importante nesse foco da nossa relação aqui agora? Quem está falando Cleómenes ou o que está sendo dito? A mensagem. Entendeu? Eu sou apenas um Zé Goiaba, um bicho da Goiaba, eu sou um Zé Banana, eu sou um Zé Ninguém, eu sou apenas uma ferramenta para trazer uma mensagem. Então, a mensagem, o que está se falando, é que é o mais importante foco nas relações humanas. Faz sentido? Faz sentido? É por isso que eu vou, talvez, pregar o evangelho para um bandido, para um criminoso. Se eu fosse olhar para o criminoso, se eu focar na pessoa do criminoso, eu jamais iria pregar o evangelho para um criminoso, iria? Não. Se eu focar na pessoa, aí o que Douglas Stones vai dizer?
Quer diminuir conflitos? Não foque no seu marido, não foque na sua esposa, não foque na pessoa que está falando. Nós temos a tendência de ouvir o outro, querer julgar e a focar no outro. O princípio da Douglas Stones é mais ou menos assim. Como é seu nome? Eu estou conversando com o Carlos, e Carlos disse algo que eu não concordo com ele. Aí eu viro para o Carlos e digo assim: Carlos, você está errado. Você está errado. Isso é julgamento? Acusação, julgamento, condenação. Eu condenei que ele está errado. Eu foquei em quem quando eu falei que ele está errado? Eu foquei na pessoa ou na mensagem que ele falou? Na mensagem. Eu ataquei a pessoa. Então, Douglas Stone vai dizer o seguinte: para você diminuir conflito na relação, foque em quem você ouviu do outro. Não ataque o outro, respeite o outro. Está entendendo o princípio? Você consegue separar quem está falando e o que está se falando? Consegue separar isso? É uma tarefa de casa difícil, né? Mas faz sentido? Então veja, quando sua esposa falar algo que você não concorda com ela, não diga que ela é idiota, que ela é burra, que ela é... Não ataque a pessoa. Aí Douglas Stone traz esse princípio. Não ataque a pessoa, o foco não é a pessoa. Você pode rebater o que você ouviu com respeito à pessoa. Você melhora o relacionamento e não agride o outro. Faz sentido? É difícil, né? Porque nossa cultura é julgar, né? E acusar o outro, não é? Você está errado, eu estou certo, né? Então, por exemplo, quem é que gosta de dar opinião na vida do outro? Ninguém, né? Mas você conhece alguém que, sem você pedir a opinião dela, gosta de dar opinião na vida dos outros, não gosta? Por que as pessoas gostam de dar opinião na vida dos outros? Por que você acha, né? Porque a vida dos outros é até fácil de resolver, julgamento. A gente julga que é fácil. Então, nós criamos uma fórmula da vida e queremos julgar o outro baseado na minha fórmula de vida. Só que eu não sou fórmula de vida para ninguém. Então, no princípio da liderança coach internacional, no princípio de respeitar o outro e a Bíblia, e Jesus fazia isso, ele respeita o outro como ele é. E se você tiver que mudar o seu esposo, não é querendo fazer ele ser igual a você, não. É se você tentar fazer ele ser igual a Jesus, porque ser igual a você não faz sentido nenhum. Quem é você para ser modelo do seu esposo? Quem é você para ser modelo da sua esposa? Então, o modelo da nossa vida é Jesus, não é nenhum de nós entre nós, né? Vamos lá. Entenderam o princípio? Só para confirmar isso aqui, por exemplo, na Bíblia tem Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem? Qual é o mais importante? Quem? Mateus ou o que ele escreveu? Que ele escreveu. Que ele escreveu. Então veja que a pessoa é menos importante do que o que falamos. Então esse foco é importantíssimo você definir isso. Não acuse o seu esposo, a sua esposa, não ataque a pessoa que falou. Respeite a pessoa e você pode rebater. Eu posso virar para... Esqueci o nome do senhor. Carlos, olha, o Carlos falou algo que eu não concordei com ele, eu acho que ele está... Eu acho que ele não está certo, mas eu nunca abriria a boca para dizer: Carlos, você está errado, eu estou certo. Eu posso dizer o seguinte: olha se muda alguma coisa, Carlos, eu não penso igual a você, eu posso expor o meu pensamento? Muda alguma coisa? Eu não agredi ele, respeitei o que ele falou, eu posso falar o meu pensamento, como eu penso sobre esse assunto? Isso é uma tarefa difícil, mas faz sentido? Melhora a relação? De muita relação. Mas é uma cultura nova, né? Então, Douglas Stone está o seguinte: olha, ataque as ideias, não as pessoas. Proteja seu marido, proteja sua esposa. Ataque e reaja ao que você ouviu falar. Segundo item, aquiete sua mente, ouvir mais e falar menos. Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ensinar. Esses versos já respondem essa pergunta aqui agora, ó. Qual é mais importante nos relacionamentos? Falar ou ouvir? Ouvir. Competência comportamental. Ouvir é importante? Isso. Falar é importante, mas qual é mais importante? Ouvir. Nós sabemos que ouvir é a competência comportamental mais importante das relações. Mas a pergunta é: o que nós mais usamos? Falar. Mas tem dois ouvidos e só uma boca. E mesmo assim, falamos mais. E por que nós falamos mais do que ouvimos? Porque é fácil julgar, é fácil expor, é fácil condenar. Tem duas premissas. Primeira premissa: eu quero falar porque eu acho que eu estou certo, você está errado. Isso é conflito na relação. Segunda premissa, que muitos querem falar e não ouvir, é que não, é menos agressivo. Não é que eu estou certo, você está errado, mas a minha opinião é melhor do que a sua. Então, nos sentidos mais princípios básicos, é relação de conflito. Então veja, o que a Bíblia diz: ouvir é mais importante do que falar. Eu já desafiei a mim mesmo, desde 2016 para cá, em mudanças lá dentro de casa. Eu tomei a decisão de me disciplinar em ouvir mais e falar menos. E a pergunta é: diminuiu o conflito lá em casa? Muito, com minhas duas filhas e até com Raimunda, né? Ou seja, ouvir mais. E as pessoas hoje estão impacientes, né, para ouvir, que é o mindfulness, né? Atenção plena, ouvir ouvindo, ouvir
atenção plena. Não é fácil hoje. Nesse aspecto, saber ouvir é importante, mais importante do que falar, não é? Ouvir com o ouvido e com o olhar, é ouvir além das palavras, ou seja, atenção plena. Quem estava na igreja hoje, eu usei esse texto, eu vou usar novamente, de Dom Laurence Prima. Esse camarada aqui é um monge beneditino da paz mundial, das pacificações dos povos. Olha o que ele diz sobre a atenção. A atenção é o melhor presente que podemos dar ao outro. A nossa capacidade de amar depende da qualidade da nossa atenção. Para mim dar atenção à esposa, para dar atenção ao marido, eu preciso de quê? Para mim dar atenção ao que o outro está falando, eu preciso de qual competência? Ouvir. Mas para mim ouvir, eu preciso de qual competência? Que chamou de competência comportamental, né? No aspecto de perfil comportamental. Paciência. Tem que se doar, né? Paciência para ouvir. O mundo hoje está paciente? Não, todo mundo está impaciente, ninguém tem paciência para ouvir o outro. Os áudios ainda vem para acelerador. Exatamente. Olha, outra coisa, por exemplo, aí, como é seu nome? O Luciano está falando algo comigo, olha como a impaciência hoje domina, e a relação de ouvir não plenamente. Ele está falando algo para mim, e eu não tenho paciência em ouvir ele terminar de falar o que ele quer dizer. Eu faço o quê? Eu interrompo ele. Não, já sei, nem precisa terminar, não, já sei, já. Pode, já sei. Aí eu já entro na conversa. Não tem gente assim, que interrompe o outro? Ou seja, isso além de ser deselegante, cria desconfiança nessa relação. Ou seja, eu não tive a paciência de ouvir o outro. E às vezes você quer interpretar e adiantar uma interpretação que o outro nem falou, e não era nem aquilo que ele queria falar, né? E aí você, né, mais ou menos isso, né? Pergunta que eu ouvi lá em São Paulo, no Congresso Internacional de Relação Humana com o Líder Coach. Quando você conversa com alguém, você está de fato ouvindo ou só esperando a sua vez de falar? Entendeu a pergunta? Quando alguém fala com você, você está de fato ouvindo ou só esperando ele parar para você começar a falar? Essa pergunta faz sentido? Para você refletir, né? Pergunta fantástica, foi do líder mundial lá do Sullivan, França. Ele perguntou, peraí, quando você conversa com as pessoas, você tem paciência de ouvir o outro terminar de falar o que ele quer falar? Né? Então veja que todos esses princípios básicos melhoram a relação, não melhora? Mas é fácil essa mudança? Não, pensa, é um desafio, é tarefa de casa, né? E eu fui achar em Provérbios, a Bíblia vai dizer que é mais importante ouvir do que falar. Para confirmar que ouvir é mais importante do que falar. Olha o que diz Provérbios. Até o insensato passará por sábio, se ficar o quê? Calado. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, veja, até o insensato calado é sábio. É importante ouvir mais, ficar em silêncio, falar menos. Não é? Aí eu fui achar, Abraham Lincoln trouxe um outro pensamento sobre a importância do silêncio. Falar menos e ouvir mais. O que Abraham Lincoln disse? Às vezes, é melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. Não é verdade? Então, veja, tem uma linguagem popular que diz, né, que falar demais dá... Como é o vídeo? É cavalo, ninguém sabe linguagem popular. É, bom dia cavalo, né? É bem isso aí, né? Aí eu criei uma minha frase também sobre isso. Depois do conflito com o Raimundo, em 2017, dentro do carro, eu falei algo que eu não deveria ter falado, o bicho pegou, um conflito entre nós. Ela falou algo que eu não concordei com ela. Eu não estava convertido ainda nessa nova linguagem, mas eu reagi falando com a linguagem que ela não gostou e o pau quebrou dentro do carro. Depois disso, eu criei essa frase. A paz que você busca pode estar no silêncio que você não faz. Aí eu criei outra frase e eu cheguei em casa e fiz essa pergunta para mim mesmo. Olha, tá lá no meu Instagram, que é o Nunes Guedes. Você já fez essa pergunta para você mesmo? Depois de falar alguma coisa com alguém, poxa, por que eu não fiquei calado? Já aconteceu com você isso já? Poxa, por que eu não fiquei calado? Né? Não é verdade? A gente percebe, né? Que aquela palavrinha que a gente falou não deveria ter falado. Claro, depois eu cheguei em casa, liguei para Roma, pedi perdão. Estamos casados já há 32 anos, né, querida? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Terceiro item, usa perguntas. Quem usava perguntas? Jesus. Veja agora, você não vai dar opinião na vida do outro, você não vai dar opinião para sua esposa, nem para o seu esposo, você vai substituir a sua opinião por uma pergunta. A opinião é a base do seu conhecimento, da sua experiência, das suas crenças, dos seus valores. Mas quando eu faço perguntas para você, eu melhoro a relação. A pergunta é, por que Jesus fazia perguntas? Por exemplo, em Marcos 10:51, e Jesus falando disse-lhes, que
que queres que eu te faças? Jesus sabia o que ele precisava? Sabia. Tinha poder para fazer aquilo que ele necessitava? Tinha. Por que Jesus fazia a pergunta? E para um doente, olha aqui, ó, João 5,6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes para esse doente: Ei, queres ficar são? A pergunta é: faz sentido Jesus perguntar para um doente se ele quer ficar são? Faz sentido lógico? É claro que ele quer, né? Hã? É claro que ele quer, né? Sim, mas então por que Jesus perguntava? Hã? Ele perguntou e ele não disse, né? Não. Então, e por que ele perguntava? Qual o sentido de Jesus perguntar para o doente se ele quer ficar são? Isso, ele queria ouvir o quê? Ele queria ouvir o que o outro queria receber. Entendeu o princípio aqui da relação saudável? Aí vem aquela frase clássica: Jesus já aplicava na sua época uma frase poderosa no mundo moderno para as relações de casais e de vida humana. Nem tudo que você quer oferecer para sua esposa é o que ela quer receber, mesmo sendo uma coisa boa. Entendeu o princípio aqui? Nem tudo que você quer oferecer para sua esposa é o que ele quer receber. Então, o detalhe, o princípio é: por que Jesus fazia perguntas? Porque embora Jesus tenha algo bom para oferecer, só vai receber quem quer. Então veja que na relação saudável entre pessoas, mesmo você tendo coisa boa para oferecer para o seu marido, pergunte se ele quer receber. Melhora o relacionamento? Melhora ou não melhora? Melhor. Melhora e muito. Então veja bem, pergunta poderosa que a mulher fez para o marido. Olha, pergunta poderosa que a mulher fez para o marido quando ele chegou em casa, 6 da tarde, depois do trabalho. Pergunta boa. Querido, o que você quer jantar hoje à noite? Essa pergunta é boa? Boa? Excelente. Pergunta boa que o marido fez ao chegar em casa depois do trabalho. E viu que a mulher está lá sentada no sofá com a carinha de triste, cansada e abaforida. Qual a pergunta que o marido fez para a mulher? Querida, você quer jantar fora hoje? Ó. Pergunta boa. Pergunta mais boa ainda foi um marido que estava numa loja de roupa feminina, que já é anormal isso, né? Mas o marido estava na loja de roupa feminina, a mulher sai do provador com um vestido novo, ele estava lá, que é um milagre, ele está na loja de roupa feminina, não é normal, o homem está lá. E a pergunta da mulher é: querido, o que você achou desse vestido em mim? Esse marido já é avançado no nível de relação humana, e ele não deu a opinião dele, tá lindo o vestido. Ele fez uma pergunta para a mulher. Qual pergunta você acha que ele fez para a mulher? Isso é um homem normal. O homem normal faz essa pergunta: quanto é? Quanto custa? Isso é um homem normal. Mas o homem que não é normal, o homem que já avançou, que está na relação saudável e criativa, de relações sem violência. Qual a pergunta? A pergunta é, porque mais importante é: querida, você gostou? Aí ela disse: sim, eu gostei. E ele foi avançado e fez outra pergunta. Qual pergunta ele fez depois? Não, mas isso não é pergunta. Ei, isso é uma boa. Mas olha, ouvir isso da mulher é suspeita, né? A mulher responder isso, né? Mas não, isso não é pergunta, isso é uma afirmação. Qual pergunta ele fez para ganhar mais a mulher? Deixa ele responder, não tem nenhum homem para responder. Aí sugere, gente. Aí a mulher falou: querido, o homem disse: querido, você gostou? Gostei, querido. Aí que ele disse, a pergunta que ele fez depois? Você quer que eu pague? Quer levar? Foi mais além. Esse homem está avançado na relação saudável. Hã? Ei, tem homem nessa casa aqui? É só para quem lê muito livro. Hã? É só para quem lê muito livro. Olha, esse homem virou pra mulher e disse assim: esse homem talvez não é normal, mas ele é fantástico, né? Querida, hã? Ele tá na loja, homem. Eu vou orar por você, viu? Veja, ele virou para ela e disse: querida, você gostou? Gostei. Que tal experimentar mais 5? Foi bom? É normal esse homem? Não, né? Mas melhorou a relação? Porque a ideia é oferecer ao outro o que ele quer receber. Hã? Esse homem não é normal, mas é só um exemplo. Mas melhora a relação ou não melhora a relação? O princípio é oferecer ao outro o que ele deseja receber. Porque nem tudo que eu gosto, o outro gosta. Não é verdade? Quer seja esporte, quer seja roupa, comida e tudo mais. Por exemplo, princípio bíblico. O que Jesus tem para oferecer é coisa boa ou ruim? Boa. A salvação é coisa boa ou ruim? Boa. Todos serão salvos? Por que não? Porque não quer.
Então veja que, embora Jesus tenha algo bom para oferecer, só vai receber quem quer. Isso é o princípio da relação saudável. Jesus, você não deve forçar o seu esposo a receber o que ele não quer receber. Então pergunte para ele o que ele quer comer, o que ele quer gostar, o que ele gosta, o que ele deseja fazer, ela e assim por diante. Para a melhor relação. O princípio é você perguntar. Né? Ó, eu vou pular isso aqui para o tempo. Pergunta que a mulher faz quando encontra uma pergunta normal de uma mulher normal que encontra um copo quebrado na pia da cozinha. Qual pergunta a mulher faz? Como você quebrou esse Pronto, copo? essa pergunta é normal, de uma mulher normal. Quem quebrou o copo, ok? Mas qual a pergunta que não é normal, mas que é muito mais poderosa? Porque a pergunta quem quebrou o copo focou em quem? No passado ou no futuro? No passado. Focou no problema ou na solução do problema? No problema. Focou no culpado ou na solução do problema? No culpado. Então, o foco da linguagem hoje foca na pergunta focada no futuro, na solução do problema e não no problema. Qual pergunta a mulher poderia fazer que não é normal, mas faz sentido, ao encontrar um copo quebrado na pia da cozinha? Ou porque não jogou fora? Por que não jogou fora? Tá trabalhando ali. Porque tivesse copo daqui já quebrado. Essa pergunta é capciosa, quer achar o culpado também, entendeu? Pensa, por que não jogou, né? É tarde, já trabalhando. Hã? Por que não jogou no lixo? Olha, outra pergunta, por que não jogou no lixo? Mas não é essa a pergunta ainda. Foi você que quebrou, é? Ah, tá querendo achar o culpado também. Você quebrou? Esse cara foi assim. Ah, então, olha, essa mulher não é normal, não. Mas olha a pergunta dela. Veja bem. Quando quebra o copo, alguma coisa em casa, que a minha filha, né, tá lá aí eu pergunto, filha, você se machucou? Só Então, ó, essa pergunta dela, que é a pergunta fantástica, que não é normal, mas faz todo sentido. O foco na solução do problema. Porventura, alguém se machucou? Porque nós queremos... Por que se pergunta quem quebrou o copo? Porque a mulher quer achar o culpado e matar o culpado. E quer um copo novo. A Raimunda chegou lá em casa uns anos atrás, eu lavo o louça lá em casa, a Raimunda achou um copo quebrado e perguntou classicamente para a mulher normal, quem quebrou o copo. Depois de meia hora, para a mulher, as meninas não apanhar, levantei a mão, fui eu que quebrei o copo. Tentei usar o álibi lá em casa, né? Mas eu sou homem, eu lavo o copo, eu lavo o louça aqui em casa, querido. Não adiantou nada, o copo quebrou. Depois de um mês, apareceu um segundo copo quebrado lá em casa. Qual a pergunta a Raimunda fez? Quebrou de novo. Isso é evidente, é? Exato. A Raimunda chegou, depois no segundo copo, olha o que é linguagem. Ela, querido, de novo o segundo copo, e não tinha sido eu o segundo copo. Ela me julgou pelo meu passado negro. Veja bem, aí veja, quando ela fala, quem quebrou? Você de novo, querido? Aí deu conflito, porque ela me julgou pelo meu passado. Ela poderia ter, pelo menos, ter sido generosa. Querido, foi você de novo? Não, ela foi me acusando, aí o pau quebrou. Não tinha sido eu. Veja que a linguagem é coisa simples, mas faz diferença na relação, né? Linguagem. Rebeca com 15 anos de idade, de amarelo, Sara de azul, e eu aqui acampado na Chapada Diamantina, acampamento selvagem, né? Montanha, escalada e tudo mais, caverna. Aí veja, Rebeca perguntou com 15 anos de idade, papai, posso namorar? Essa é a pergunta normal, não é? Aham. Eu poderia dar minha opinião, não poderia dar minha opinião, a pergunta dela. Então, eu já estava no princípio do processo de não fazer minha opinião, porque minha opinião seria o seguinte, Rebeca, você não deve namorar. Com 15 anos de idade, você está terminando o segundo grau e vai fazer o Enem e vai tentar a universidade. Você vai atrapalhar seu namoro, vai atrapalhar os seus estudos. Eu poderia dar essa opinião? Sim. Poderia, mas eu não dei minha opinião. Então, eu substituí a minha opinião por pergunta. Qual pergunta você acha que eu fiz para a Rebeca? Por que não deixa parar aqui uns 30 anos? Ela já tinha adiantado, desculpa, ela já tinha adiantado, já que era um coleguinha da escola chamado DS, Domingo Sábio. Ela tinha adiantado, mas então, quando ela falou isso, qual pergunta você acha que eu fiz para ela? Estou gostando de um coleguinha da escola e tal. Você, eu pergunto você. Isso, você lembrou ficar no estudo, então foi mais ou menos isso, vou interpretar a sua pergunta, perfeito. Mas eu perguntaria assim, você tem que vai querer namorar agora. Sim, e eu estudo. Acho que relacionamento com o estudo vai dar. Como é seu nome? Suzana. A Suzana é muito estratégica, viu? Ela fez a pergunta, acusou, julgou, tudo junto, entendeu? Fez a linguagem bem capciosa dela, viu? Tem certeza? Mas olha, ela tem certeza é isso que você quer e tal, quer dizer, ela colocou um monte de dúvidas e ela não Se eu fosse, deixou. eu perguntava se fosse meu filho, mas como é que você vai namorar se você não tem nem dinheiro pra ir? Ó, outra julgadora e acusadora, tá acusando que ela não tem dinheiro, não pode namorar. Ela já usou a linguagem indireta, mas já disse, não pode namorar, entendeu? Não, mas a pergunta dele foi interessante. A pergunta que eu vou interpretar é mais ou menos assim, que ele fez. Rebeca, você acha que esse namoro vai lhe ajudar ou vai lhe atrapalhar nos estudos? É a pergunta que ele fez. Faz sentido a pergunta? Vai. Essa pergunta eu fiz para a Rebeca. Melhorou a relação? Melhorou porque eu dei importância à opinião dela.
E ela disse, papai, sim, vai ajudar. Ele acabou de passar em medicina, ele falou que vai estudar comigo. Olha que legal, né? Resultado, eles namoraram? Namoraram. Por mim, eu teria impedido o namoro. No bom sentido, vocês vão entender aqui agora. E nem era da mesma crença religiosa que a nossa. Eu poderia ter usado esse argumento também. O segundo argumento. Rebeca, você não deveria namorar com o DS, porque ele tem a mesma crença religiosa nossa. Vai dar conflito. Poderia usar esse argumento. Só que eu não usei nem esse argumento. Eu só perguntei para ela, Rebeca, vocês já pensaram como é que vocês vão fazer com as crenças religiosas diferentes que vocês têm? Eu desenvolvi na Rebeca o que chamamos de autorresponsabilização. Com 15 anos de idade, seu filho já tem autorresponsabilização? Tem maturidade, você pode construir isso nele, através de perguntas. Estou usando o exemplo de Rebeca, você pode fazer isso com adultos? Então, em vez de você fazer da sua opinião, faça perguntas sem julgamento, sem acusação, sem condenação. Ok? Vamos lá, vamos mudando. Aqui, conversa focada em fatos. Bíblia, Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular e converse com ele e a falta que cometeu. Amém? Isso é bíblico? João 7:24, que eu sou fã desse verso aqui. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Nós julgamos pela aparência? Julgamos ou não julgamos pela aparência? Demais, né? Como diz Calvin Klein, o mundo está melhor que se veste bem, né? Ou seja, a nossa aparência fala por nós, não é? Nós queremos julgar o outro, nem ouvimos o outro, mas queremos julgar o outro pela aparência. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, ouve primeiro o outro, vai ouvir o outro. Se você viu o outro numa cena que você não gostou, vai lá perguntar para ele o que está acontecendo, vai ouvir os fatos. Isso melhora relacionamentos? Muito. Baseado em não julgar pela aparência, nós vamos aqui, ó. Eu acho esse texto também fantástico, do Dr. Schwantz. Foi meu professor no teológico, bacharel em teologia em 92, 91, lá na Bahia. Ele diz assim, como é comum julgar com desprezo pessoas em lugares de aparência comum? De lugares menos prováveis, de pessoas menos prováveis, Deus apraz em realizar maravilhas. Sim ou não? Você aqui é uma pessoa improvável. Você está hoje casado pela misericórdia e pela bênção de Deus. Onde você nasceu, pensa no seu histórico de vida, de onde você nasceu, de onde você veio, seus pais, sua mãe. Você imagina que você estaria onde você está hoje? A sua jornada de vida é ou não é uma vitória? Você está hoje casado com quem você está casado, é ou não é? Então, assim, veja que é uma vitória de cada um de nós. Então, nós não podemos julgar pela aparência ninguém. Aqui, por exemplo, essa foto aqui é de Anaílde de Jesus. A Anaílde e eu estamos aqui, ela é uma quilombola no interior da Bahia, e ela mora nessa cidade aqui, ó, num lugar bem simplesinho, uma comunidade quilombola simples. É uma região bem seca da Bahia, é uma região simplesinha, as casinhas são simplesinhas. Por essas casinhas aqui, se eu for julgar pela aparência do lugar que a Anaílde mora, onde ela mora, os recursos que ela tem, ela é uma pessoa feliz? Se for julgar pela aparência... Vou julgar pelas casas, não. Na modernidade, carro moderno, shopping moderno, ar-condicionado, mansão, lugares luxuosos, né? Avião, a sala VIP de aeroportos. Aí você pega numa comunidade dessa. Será que a Naide é feliz nesse lugar? Aí que tá. Eu nunca deveria julgar a Naide pela aparência. Ela recebe a gente com um sorriso, ela é agradável, cozinha, faz a galinha caipira lá pra gente. Ela faz a caverna com a gente, faz rapel comigo de vez em quando na boca da caverna, faz peleologia com a gente. Super simpática, é super feliz a Naide. E ela publicou já há pouco tempo uma foto dela, da casinha dela, a casinha simples dela, que eu estava fazendo um rapel com a Naide, 100 metros de rapel. E ela publicou a foto da cozinha dela, simplesinha, e colocou a legenda. Amo minha cozinha, ó, feliz da vida. Sou fã da minha cozinha. E tem gente que tem muito mais do que ela e é triste, e é feliz, ela não é? Ou seja, bem materiais, então veja a mentalidade dela. Ela tem a motivação de dentro para fora. Então ela não trabalha com motivação de fora para dentro. Ela não compara a sua vida com a do outro. Ela sabe que a sua vida tem valor. Isso é o princípio da Anaílde, né? Para não julgar pela aparência, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Gente, ó, essa foto aqui é real. Veja, julguem pela aparência essa menina. Esquece a Bíblia agora, eu vou liberar vocês. Julgue essa menina pela aparência. O que vocês acham dessa foto aqui da carinha? Essa não, essa aqui, ó. O que vocês acham dessa imagem? Pode julgar pela aparência. Tá meio baqueada, ele tá sendo bonzinho, viu? Tá meio baqueada. O que vocês acharam dessa imagem? Em uma palavra aí, o que você acha dessa menina aí, dessa carinha dela? Olhar triste. Sofrimento. Hã? Vesga. Vocês estão bonzinhos. Passa necessidade. Ela, o que vocês acham que essa menina se tornou na vida? Pela aparência dela,
Essa menina aí, por exemplo, tá parecendo com a Ku Klux Klan, né? Então com o Sextunoye, sei lá, até com mulher bomba, parece, né? Alguém uma vez disse que ela parece um cara de possessa. Parece. Veja, se eu for julgar pela aparência essa foto dessa menina, eu nunca imaginaria isso aqui, ó. Quem é essa menina? Minha esposa. Casei com isso. Eu durmo com isso toda noite. A minha cunhada Elisete Paulistana mandou pra mim essa foto e colocou: Cleómio, você dorme com isso toda noite, ó. Veja bem, se eu for julgar pela aparência, a minha esposa melhorou um pouquinho? Melhorou um pouquinho? Um milagre, né? Eu descobri com essas duas fotos que Jesus faz milagre antes dele voltar. Isso é transformação, não é? 73 e 2024 essa foto nossa aqui. Mas veja, eu usei Raimundo como cobaia. Tarefa de casa. Chega em casa, pega a sua foto com 5 anos de idade, preto e branco. Você era ou não era mais horrível do que hoje? Era ou não era? Você hoje tá melhorzinho, não tá? Tá ou não tá? Então eu tô dando exemplo de Raimundo, mas pega agora você, sua foto de 3, 4, 5 anos de idade, preto e branco de preferência, né? Lambe, daquela pose, 12 poses, 24 poses. Você hoje está melhor ou está melhor do que no passado? No geral, estamos melhores. Você está bem melhor do que no passado. Você já era acabadinho. Eu nem conheço você era acabadinho. Não é? Pode ir também, mas veja, tarefa de casa. Chega em casa e pega sua foto bem antiga. Você hoje está melhor, tá ou não está? No aspecto físico, no aspecto de relação, o que você construiu hoje na sua vida, na sua jornada, onde você nasceu. Até hoje você é um vitorioso. É ou não é? Está casado hoje, 1 ano de casado, 10 anos de casado, 30 anos de casado. Tem alguém 40 anos de casado aqui? Não, né? 30 anos de casado, 30 anos de casado, tem 30 anos de casado? 30 anos. Não importa o ano, tem 30 anos, não importa quantas idades, mas você pode estar casado 6 meses, você é um vitorioso. É ou não é? Então veja que a jornada da vida como casais é uma vitória. Você hoje é uma vitória. Você hoje individualmente é uma vitória e você casado é mais vitória ainda. Isso é um privilégio que Deus nos dá, né? Tá aqui essa foto para vocês. Depois faça tarefa de casa, viu? Pega a sua foto assim, depois mostra hoje a sua assim. E publica, viu? Hã? A minha é pior do que essa, irmão. Peraí, não pode não. Eu tinha perninha torta, eu era aleijado, eu tinha um olho troncho. Eu usei botinhas durante anos para fazer. Na época, eu tenho 59 anos, não tinha essa fisioterapia moderna, eram as botinhas com ferro que vinha até aqui, um ferro vinha até no joelho. Então eu e meu irmão gêmeo, Leônidas, nascemos assim meio tortinho, era todo troncho, era um terror, entendeu? Eu nem coloco para não assustar vocês. Mas a Raimundo também era de doer, não era? Era de doer bichinho. Último item para a gente finalizar, conversa focada em solução de problemas. Bíblia, Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, ao qual se ajoelhou diante dele. Olha a pergunta desse rapaz para Jesus. Bom mestre, quem farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é boa? É boa. Essa pergunta é do passado ou do futuro? Do futuro? Essa pergunta focou no problema ou na solução do problema? Na solução do problema. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Pergunta fantástica. A pergunta dele era baseada no futuro. E essa pergunta é poderosa, porque veja bem. Qual a pergunta poderosa aqui? Veja. Baseado nisso aqui, ó. Qual a pergunta que é mais importante para casais? Onde você está hoje com a sua relação de casal? Aonde você quer ir daqui em diante como casal? Ou a pergunta terceira, o que estou fazendo para chegar lá? Qual das 3 perguntas são importantes, mas qual a pergunta é mais importante? A terceira. Hã? A terceira. As 3 são importantes. Como você está hoje como casal? Está bem, não está bem, está tendo conflito, está quase separando, não está quase separando, está bem demais da conta. Essa pergunta é importante, como você está hoje. Segunda pergunta é, aonde você quer chegar? Por exemplo, aqui, ó. Você quer estar casado com a sua esposa daqui a 10 anos? Sim. Você quer estar casado com a sua esposa daqui a 10 anos? Sim. Essa pergunta é a segunda, correto? Eu descobri onde eles querem chegar. Daqui a 10 anos querem estar juntos sem separar, ok? Mas a terceira pergunta é a mais importante. Para você alcançar esse desejo, esse futuro, que o rapaz perguntou para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna é uma coisa boa, mas a pergunta mais poderosa é, o que você está fazendo para chegar lá? E o que você está fazendo hoje com o seu casamento para estar daqui a 10 anos casado, 20 anos casado, 30 anos casado,
depende do agora. Então, o que você faz hoje vai definir onde você vai chegar amanhã. Logo vem a pergunta de Sullivan França. Não é Sullivan França não, mas eu vou terminar com a frase dele. Ele diz o seguinte, que as pessoas não desistem dos seus destinos, dos seus objetivos, das suas metas. As pessoas desistem da jornada, daquilo que elas precisam fazer para alcançar o que elas desejam. As pessoas querem ficar ricas, mas não querem fazer o que tem que ser feito para ficar ricas. As pessoas não querem se separar, mas tem que fazer alguma coisa para não se separar. Então, para mim continuar casado com o Raimundo daqui a 10 anos, 20 anos, tem que fazer alguma coisa? Quando? Desde agora. Agora, todo dia, daqui em diante. Para mim não separar com Raimunda. Porque se você quiser um foco diferente, você não quer casar daqui 10, 20 anos, você vai usar argumento para separar, não vai usar argumento? Vai usar. Então, que Deus abençoe você, que a nossa linguagem, então, seja baseada em Salmo 19:14. E eu termino com essa oração de Davi. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor meu, minha rocha e meu redentor. Então, o princípio é esse aqui, ó. O princípio é esse aqui, vou só fortalecer. Ouvir sem julgar, aquietamente ouvir mais e falar menos, usar perguntas sem julgamento, sem acusação, sem condenação em relação à opinião, conversa focada em fatos, não naquilo que você ouviu dizer, e conversa na solução do problema. Então, esses 5 pilares fortalecem a relação do casal através da linguagem não violenta. E aí eu termino com esse verso aqui de uma autora americana. Aquele que deu aviadão por companheiro ordenou que homens e mulheres coroados com honra fossem reconhecidos como membros da família celestial. Amém? Amém. Hoje somos famílias terrenas, mas em breve seremos família celestial. Que Deus abençoe você como casal. Amém?